Boa noite, amados irmãos. Boa noite, senhoras. Boa noite, homens. Boa noite, pessoal da galeria. Boa noite. Boa noite, você que está nos assistindo pela internet. Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo em todos os momentos da sua vida. E que nessa noite, como eu sempre falo, que você não saia daqui da mesma forma como você entrou. Nós cantamos músicas aqui que exaltam e glorificam o nome do Senhor. Nós cantamos músicas aqui que pedem para que o Senhor estenda a mão para nos tirar quando nós estamos afogando nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nos nossos pecados. E agora, que essa palavra do Senhor entre em seu coração de uma forma que você coloque em prática no primeiro minuto que você sair dessa noite. Porque tem uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Senhor, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações, pois aquilo que o Senhor já colocou ao meu coração, para falar para os irmãos, Pai. Aquilo que fez sentido na minha vida, que possa fazer sentido também na vida dos irmãos. Porque a Tua palavra é que transforma, Pai. Te peço que o Senhor então abençoe a minha pessoa para que eu possa ser usado por Ti nesse momento. É o que eu te peço, agradeço em Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 2. A nossa série de mensagens está falando sobre posicionamento. Posicione-se, né? Tenha uma posição na sua vida, principalmente a respeito de Jesus na sua vida, do que você faz na sua vida para engrandecer o nome dEle. E hoje, o subtema que nós vamos falar é muito importante para a gente trabalhar a questão o que andamos fazendo em nossas vidas. O tema de hoje: Deus não troca a santidade por produtividade. Vamos ler aqui, Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Os irmãos acompanhem aí. Eu vou ler aqui. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, ao seu amor e a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhes tempo para que se arrependessem, porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, não somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as governará e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi autoridade do meu Pai. Eu lhes darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, vamos entender uma coisa muito importante sobre essa carta, que é do próprio Jesus à igreja de Tiatira. Jesus está conclamando aqui para a gente prestar atenção no que a gente anda fazendo. E tem um fato muito importante para a gente fazer uma ligação com os nossos dias de hoje. Nós somos hoje avaliados, pensa aí, quem aqui está trabalhando? Quem aqui já trabalha? Trabalho, corre, que Deus abençoe sua vida essa semana, todos esses dias. Quem é que trabalha sobre estresse contínuo? Estresse, em cima de estresse. Beleza. Beleza não, né? Obrigado por falar da sua vida para mim. Mas a gente vive hoje
baseado em quantos seguidores nós temos, quantos cultos fazemos, quantas pessoas atendemos, quantas músicas nós cantamos, quantos ministérios que a gente participa, quantas horas nós trabalhamos. Então, sem perceber, a gente leva essa lógica para a nossa vida espiritual. E é aqui que Jesus está falando a Tiatira sobre isso. Quem você está se tornando enquanto você faz tudo isso? Será que o ativismo é o que Jesus está esperando da igreja de Tiatira e a nossa aqui, Igreja Batista Betel, e a sua vida? Era exatamente essa situação que vivia a igreja de Tiatira. O contexto da igreja, só para os irmãos entenderem. Tiatira era uma cidade que vivia na Ásia Menor, chamada Ásia Menor na época. E lá era uma cidade muito conhecida pelo comércio. Então, muitas pessoas de outros países, outros estados, municípios que tinha na época, vinham para lá para fazer comércio, comprar, vender, etc. Então, ela era famosa por suas corporações. Aquilo que você trabalha hoje. E naquela época já existiam alguns sindicatos. Isso você não vai achar na Bíblia, mas você acha na história da igreja. Eram chamados de guildas, que eram os nossos sindicatos de hoje. Só que o seguinte, havia guildas de tudo quanto é tipo. De tecelões, de tintureiros, de ferreiros, de oleiros, comerciantes. E qual que era o problema? Se você não participasse, não pagasse impostos para essa guilda, você tinha problema. E você era obrigado a participar das festas pagãs, dos banquetes dedicados a outros deuses, de prostituição cultural. Quando eu falo prostituição cultural, irmãos, é o que a gente já vive hoje absurdamente aqui no Brasil. De idolatria. Então, quem se recusasse a participar dessas coisas, perderia trabalho, perderia espaço naquela cidade. Então, se fosse trazer para os dias de hoje, você seria cancelado. Você já era. As pessoas não iam te procurar mais, iam falar mal de você, e falar assim, você não tem jeito aqui nessa cidade não, e você ia ficar mal visto. Então era uma pressão enorme em cima das pessoas. Agora imagina cristãos vivendo nessa situação e tendo que se sujeitar. Participo ou não participo de uma festa pagã? Participo ou não participo de banquetes dedicados a deuses? Mas sabe o que é mais interessante? Olha como Jesus se apresenta para essa carta. É uma carta para a igreja. Estas são as palavras do Filho de Deus, ou seja, Jesus, cujos olhos são como chamas de fogo e pés semelhante a bronze reluzente. Aí você fala, Marcos, o que são essas linguagens do Apocalipse que a gente não entende, né? O que tem a ver com os nossos dias de hoje? Se a gente pegasse o nosso contexto de hoje e eu trouxesse alguma coisa referente ao que a gente está vivendo na política, vocês iam se identificar. Se eu falasse o nome de um candidato ou de outro, vocês iam se identificar. Se eu falasse sobre ideologias, vocês iam saber do que eu estou falando. Naquela época, algumas coisas eram mais simples deles entender porque era o que eles viviam. Por exemplo, olhos de chama de fogo. Isso significa que Jesus, ele enxerga além das aparências. Para eles, era comum, quando eu ouvi essa expressão, olhos de chama de fogo, eu falei, tem que tomar cuidado com quem tem esse negócio. E é Jesus, porque ele vê as intenções do coração, as motivações, ele vê os pecados escondidos, a santidade secreta. Nós, como seres humanos, a gente olha para o desempenho. Opa, deixa eu ver se eu estou trabalhando bem. Deixa eu ver se eu cantei bem na igreja. Deixa eu ver se lá no Teams, lá foi super legal o culto, se deu certo aquilo. Isso. Então a gente fica vendo isso. Aí Jesus está falando, não, mas eu vejo o coração. Você pode estar fazendo milhões de coisas, mas eu estou olhando qual é a intenção do seu coração. Aí o versículo continua, fala, pés de bronze. Falei, nossa, pés de bronze. Aí o Luiz deve falar, seu Luiz, comprar um Nike de bronze, né, tal. Sabe o que significa isso aí, Luiz? Os pés de bronze. Na Bíblia, bronze sempre vai representar julgamento. Lembra da estátua da Nabucodonosor? Tinha lá pés de bronze e um monte de outros tipos de metais. Mas era para mostrar para o povo que o povo ia ser julgado. Então quando o povo via essas coisas, ou ouvia essas palavras, pés de bronze falou, ixi, vamos ser julgados. Então Deus vê tudo o que fazemos, mas também vê o que nós estamos nos tornando. Isso é muito importante a gente colocar nos nossos corações, porque é o próprio Jesus que falou para aquela igreja, é para nós. Mas Jesus, ele fala uma outra coisa super legal para aquela igreja. Ele fala assim, olha, eu conheço as tuas obras. Você acompanha aí na sua Bíblia, versículo 19. Eu conheço o teu amor. Eu conheço a tua fé.
Eu conheço o teu serviço, a tua perseverança. Eu sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Olha, ele está quase falando, essa igreja é perfeita. Eu estou vendo o que vocês fazem, o esforço de vocês. Essa igreja possuía amor, fé, serviço, perseverança. Essa igreja tinha crescimento e ela estava melhor do que antes. Jesus, ele reconhece isso. Vamos olhar para a nossa igreja Batista Betel? Vamos olhar melhor ainda para nós que somos a igreja, o templo do Espírito Santo? Então Jesus está reconhecendo, ele nos ensina algo maravilhoso. Jesus valoriza o nosso trabalho. Então aquilo que você faz, por exemplo, ontem e hoje de manhã, a EBF lotada aqui de criança, aquela bagunça toda legal, né? Bagunça no bom sentido, né? Porque onde tem criança, tem alegria e tem bagunça. Aquela bagunça toda, aquela alegria toda. Hoje de manhã aqui também, maravilhosamente, fechamos a nossa EBF e tal. Jesus valoriza o trabalho de cada um. 104 voluntários. 104 pessoas falaram, eu quero trabalhar nessa EBF. E foi maravilhoso. Então, ele percebe cada ensaio, cada momento, cada oração, cada coração, cada evangelismo que você está fazendo, às vezes na rua, que nem o pastor Fernando falou hoje de manhã, quando ele foi falar com um cara no ônibus lá. Aí, posso te dar um papo reto? Quando ele estava indo para os caminhos do Senhor, conhecendo, cada um tem o seu jeito, e Jesus está olhando o seu jeito, a sua forma de falar dele mesmo para as pessoas. Ele valoriza isso, está falando aí. E até eu trouxe um versículo para complementar. Em Hebreus 6,10 afirma o seguinte: Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, mas logo depois vem uma das palavras mais assustadoras da carta. É o que agora volta aqui para Apocalipse. Eu tenho, porém, contra ti. Está escrito aí na carta. Toda aquela produtividade, Jesus estava falando para eles, não apagava um único problema. Então, é possível a gente, por exemplo, viver nos dias de hoje também, cantando, mas perdendo a comunicação com os irmãos. Pregar, mas abandonar a oração. Vim aqui pregar, mas não ora. É possível a gente liderar pessoas aqui, sem ser liderado pelo Espírito Santo, fazendo pelas suas próprias forças. É possível a gente fazer trabalho para Deus e deixar de caminhar com Deus. Porque a gente está fazendo um ativismo. A gente está fazendo coisas que, olha, acho que Deus está olhando o meu esforço. Jesus está olhando. Mas Jesus coloca um porém. Então, 1.2 que eu queria trazer para os irmãos é o seguinte, que o ativismo, ele nunca vai substituir a intimidade. O ativismo nunca vai substituir a intimidade com Deus. Nunca. Pense bem nisso. Lembra lá de Marta? Lembra de Marta? Jesus chegou lá com Marta, Maria, Lázaro lá, beleza. Ela servia Jesus, mas Maria desfrutava de Jesus. Jesus não repreendeu o serviço, mas ele repreendeu o fato do serviço ter ocupado o lugar da presença. A gente acabou, né? Como Maria, né? Tem uma música do F-Hope que a gente canta. Jesus, ele queria a presença de todos lá. O serviço foi bom? Foi. Mas Jesus quis ensinar para aquela família que a presença era mais valiosa que o serviço. O segundo ponto é que o maior perigo da igreja não é a perseguição. A gente está vendo hoje muitas igrejas serem perseguidas, isso é um fato. Mas o maior perigo da igreja não é a perseguição, é a tolerância ao pecado. É a gente se acostumar com o pecado. Seguindo aí o versículo 20 a 23, diz o seguinte: você tolera essa mulher Jezabel. Aí de repente Jesus fala de Jezabel. Ué, mas Jezabel estava ali vivendo com Jesus naquele momento? Não. Jesus está lembrando uma coisa para o povo dele. Vocês viveram dentro dos seus familiares, dos seus antepassados, uma mulher aqui que foi Jezabel. Lá que a gente hoje vê no Antigo Testamento, né? Ela foi esposa de Acabe. Ela perseguiu profetas. Ela promoveu idolatria sem parar. Matou servos de Deus. Ela misturou adoração com paganismo. Ela pegou, era tipo pegar aqui a nossa igreja Batista Betel e trazer tudo quanto é imagens, trazer as coisas do candomblé, trazer as coisas de tudo quanto é tipo de religião. Colocar aqui um altar gigante e falar isso. Agora cada um vem cá e adora quem você quiser. Jezabel fez isso. E Jesus relembra. Jesus cita o nome dela. Então, provavelmente Tiatira não viveu a Jezabel lá. Mas era uma liderança que estava sendo continuada, mesmo que ela não existisse mais. Então, era mais ou menos assim. Não tem
tem problema a gente negociar alguns princípios. Era isso que estava sendo dito, feito e vivido naquela igreja. E aí era um problema. Então, era tipo uma mensagem confortável. Era tipo assim, ao invés de eu trazer uma mensagem para os irmãos aqui, da igreja de Tiatira, ensinando sobre uma exortação, trazer uma mensagem que massageie o ego de vocês. Vão aqui, saiam, Jesus está contigo, você vai ser vencedor, você vai ser milionário, você vai ganhar milhões de reais, você vai casar ainda esse ano. Isso eram as mensagens de conforto que falavam lá. Então, era muito fácil seguir isso, as pessoas acreditavam e iam embora, mas não tinha arrependimento e principalmente não tinha cruz. O pecado, ele se torna perigoso aí, porque não é o pecado cometido, mas é o pecado aceito. Porque aquilo que toleramos, logo a gente normaliza. Se você na sua casa está aceitando entrar coisas, ou pelo seu celular, você está deixando entrar coisas que você sabe que está errado, você está normalizando o pecado. Ah, mas não é nada, não é demais. Deus não me matou, estou vivo ainda, não está acontecendo nada comigo. Você vai normalizando, é um problema. Então a gente vive dias que muitos dizem, todo mundo faz? Por que eu não vou fazer? Todo mundo faz. Deus vai me entender que eu sou pecador. A gente vai se acostumando, vai juntando. O importante então é amar. Façamos 30 filhos antes de casar. Que beleza. Esse é o grande problema, quando a gente normaliza, quando a gente tenta negociar o inegociável da palavra de Deus. E o amor, sem verdade, não é amor, é permissividade. Jesus elogia o amor da igreja, mas confronta a sua falta de santidade. Aqui que é o ponto. Jesus viu o que a igreja fazia e ainda falou, vocês estão fazendo coisas mais numerosas, maiores do que os antepassados de vocês, mas está faltando santidade nisso aqui. Virou ativismo. Era uma igreja fria que só fazia boas obras. Fazia, beleza, mas cadê a santidade do povo? Não tinha. Então, a gente pode até tolerar, entre aspas, o que eu estou dizendo, tá? Uma mentirinha pequena, uma pornografia secreta, um orgulho disfarçado de personalidade, uma falta de perdão. Irmãos, perdoa, irmãos. Eu gosto sempre de bater nessa tecla. Se eu não tivesse perdoado meu pai, ou ele tinha morrido. Perdão é uma coisa que você tem que colocar no seu coração, é difícil, é um milagre, mas peça para Deus ir trabalhando no seu coração. A gente pode tolerar também desonestidade, inveja, relacionamentos impuros. A gente pode tolerar vaidade espiritual, enquanto continuamos servindo normalmente. Estamos aqui no púlpito, estamos aí na igreja, vem, cultua, vai no Teams e vive uma vida normal, entre aspas. Então, a gente sempre tem que buscar a santidade, que era o que estava faltando nessa igreja. E a santidade, ela custa caro, mas a ausência de Jesus custa muito mais. Vamos lá, navega para o versículo 24. Nem todos haviam cedido. Jesus fala para um remanescente nessa igreja. Permanecer firme. Perceba uma coisa, ele não promete facilidade. Jesus não prometeu facilidade para aquela igreja, mas ele promete recompensa nessa geração, para aquela geração que procurava sucesso. Jesus procurava fidelidade deles. A maior pergunta da eternidade não vai ser quanto você produziu, não vai ser essa pergunta, mas você permaneceu fiel? Essa vai ser a pergunta da eternidade. Ao que vencer, este será coroado, que é o último versículo. Paulo escreve também em 1 Coríntios 4:2 o seguinte: o que se quer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Não famoso, é diferente. Não influente, influencers. Não ocupado, mas fiel. Não sei se vocês viram uma notícia essa semana. Teve um hospital lá que faz uma cirurgia atrás da outra. Eu vou completar 30 dias da minha cirurgia da vesícula e eu vi isso lá. Quando eu estava lá, tinha eu mais umas 5 pessoas que faziam a mesma cirurgia. E vai lá como se fosse linha de produção. Próximo. Aí não sei se vocês viram essa semana. A senhora foi para fazer uma cirurgia, não falaram do quê, mas eu sei que levaram ela para uma sala errada. E o médico fez a cirurgia de uma outra pessoa nela. E ela morreu.
Você percebe que a gente está muito atrás da produtividade, de entregar as coisas, ser rápido, e a gente esquece da qualidade, a gente esquece de prestar atenção em detalhes importantíssimos. E aqui nesse caso seria a importância de ter santidade. É como a gente tirar a santidade da gente, é como deixar um médico fazer qualquer cirurgia, em você, sem te perguntar seu nome nem nada. Eu lembro que eu estava no hospital, toda hora, cada porta que eu entrava na outra, passava para outro enfermeiro ou outra pessoa. Diz seu nome, por favor, a sua idade, data de nascimento. Eu lá, Marcos, data, beleza. Passava para outro, qual é o seu nome? Para ter certeza que é você mesmo que está indo lá. E mesmo assim, eles conseguiram fazer uma cirurgia numa pessoa errada. É sempre fatal, irmãos. É sempre fatal. O pecado, ele é fatal. Da mesma forma que uma igreja pode ser muito ativa, mas sem santidade, ela pode produzir movimento, porém não produz transformação. Ela cura, mas pode matar espiritualmente uma pessoa. Deus nunca pediu apenas mãos ocupadas. Ele procura mãos limpas e coração puro. Não queira... A nossa igreja, Igreja Batista Betel, ela necessita de voluntários, de pessoas para ajudar. Sim, estamos precisando de muita gente. Mas não queira você ser a pessoa que vai fazer tudo. Não queira ser você a pessoa que vai chegar na sua família e também resolver o problema de todos da sua família. Isso vai te trazer cansaço, vai te trazer estresse. Eu lembro da Igreja Batista da Fé, que é a igreja que eu fui membro 36 anos. É uma igreja que é filha dessa igreja. Eu lembro que na minha época de adolescente, época da idade do Luiz, tal, de uma galera que está aqui, eu era o faz tudo, tudo. O que pedia para fazer, eu faço, tal. Eu ia lá ajudar no culto da senhora de terça-feira de manhã. Fazer o quê? Abrir o templo, ligar o microfone. Eu ia em casamento de pessoas que eu não conhecia, só para ficar no som, porque não tinha ninguém que ficasse. Eu lá, colocava o CDzinho, cantava playback, o CD ficava pulando, dava uma raiva. Que quando o CD pula, o pessoal olha para trás, né? Assim, né? A mulher lá está cantando, fazendo uma solo bonita, eu o CD, a pessoa já olha para trás, né? Aconteceu muito isso comigo. Na hora que o pessoal trazia o CD, eu falei, irmão, esse CD está arriscado, pelo amor de Deus, ó, eu não me responsabilizo. E ficava no casamento dos outros. Ia de domingo de manhã, ficava até meio-dia, ia para casa almoçar, voltava às 4. Das 4 já emendava com um encontro dos jovens, que era às 6. Das 6 já ia para o culto às 7h30. Das 7h30 ia para o culto, terminava o culto, a gente ficava jogando ping-pong. Jogando ping-pong, tinha pimbolim lá também. Até o irmão, a gente amava o irmão Pedro, ele já saía apagando as luzes para todo mundo ir embora, sabe? Tac, 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 tac. Tava lá todo mundo se divertindo, já desligava todo mundo, vai embora. A gente queria ficar, né? Aí chegava segunda-feira, irmãos. Eu chegava no meu trabalho, todo mundo descansado, e parecendo que eu tinha ido para a balada. Parecia que eu tinha acabado de chegar na balada. Só o pó, literalmente, não aguentando. Era um ativismo. Eu gostava de fazer, gostava, mas aquilo cansava muito. Eu vou me auto-julgar dizendo que Deus não aprovou aquilo? Não vou julgar. Eu acredito que eu tentei fazer o melhor de mim, que era aquilo que eu entendia que era certo de se fazer. Mas cuidado, que a gente tem que ter a santidade no meio de tudo que a gente faz. Senão a gente faz como se fosse uma corporação. A gente vai atrás, corre aqui, faz ali, corre, ajuda. Você se sente bem, eu ajudei, foi legal. Aí Deus, tá, beleza. Sem santidade ninguém verá a Deus. Concluindo. Ô David, você podia até fazer um sonzinho ali para mim, hein? O que você acha? Isso, David. Já que eu descobri que você toca teclado, toca tudo. Jesus, ele termina prometendo autoridade e comunhão para os vencedores. Observe uma coisa. Ele não chama de vencedores os mais ocupados. Ele não chama de vencedores os mais fiéis. O céu não celebrará quem faz mais. Celebrará quem permaneceu. Toda essa mensagem poderia nos levar a um desânimo, né? Falei, poxa, Marcos, você só falou coisa aqui que falei, agora o que eu faço? Porque se nós formos sinceros, a gente sabe que nós já falhamos em alguma coisa. Ou de fazer demais, ou de fazer de menos, ou de largar, sei lá. Mas em alguns momentos, a gente coloca às vezes o nosso ministério acima da presença.
o serviço acima da santidade, ou a atividade acima da comunhão com Deus. Mas a boa notícia, a ótima notícia, a excelente notícia é que o centro dessa carta que a gente está lendo é a nossa capacidade de sermos santos. Mas a graça de Cristo que nos chama ao arrependimento. É a graça de Cristo. Jesus não abandonou Tiatira. Antes de anunciar o juízo, Ele deu tempo para o arrependimento. Ele deu tempo para aquela igreja. Eu estou anunciando para vocês, se estão fazendo coisa errada, precisa de arrependimento. Ele deu tempo. Esse é o coração do Evangelho. Deus não tem prazer em condenar. A gente às vezes olha e fala, Deus, Ele tem prazer em restaurar. A cruz disse isso. Jesus fez aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer. Ele viveu uma vida perfeitamente santa e ofereceu essa santidade em nosso lugar, porque a gente não conseguia. Jesus fez isso por nós. Ele morreu por todos os nossos pecados, todos, até aquele que você fala, mas esse foi só um pecadinho, morreu por esse também. E hoje, Ele nos concede, pelo Espírito Santo, o poder de viver uma vida que honre a Ele. Uma vida que honre a Ele. Essa santidade cristã, ela não nasce do esforço de impressionar a Deus. Ela nasce de um coração transformado em Jesus. A gente não serve para ser aceito numa igreja. Deixa eu servir para o pessoal me aceitar lá na igreja. Não. A gente serve porque nós somos aceitos pela graça. Nós buscamos santidade para conquistar o amor de Deus. Nós buscamos santidade porque fomos alcançados pelo amor de Deus revelado em Cristo. Então, quando olhamos para a cruz, entendemos que Jesus não morreu para nos tornar apenas pessoas ocupadas na igreja. Ele morreu para formar um povo santo, separado para Deus, que reflete o caráter de um mundo corrompido. E eu queria perguntar para você, a gente às vezes está na igreja há 10, 15, eu nunca me desviei totalmente da igreja. A minha adolescência que foi uma bagunça, mas depois que eu aceitei Jesus, eu procurei andar nos caminhos dele, ter uma vida santa. Não foi fácil, foi bem difícil. Tive muito pecado nesse meio do caminho. Porém, pela graça de Jesus, a graça de Deus através de Jesus, eu pude estar hoje aqui trazendo uma palavra como essa para vocês. Eu pude estar aqui hoje trabalhando com os adolescentes todos os domingos. Eu pude estar ensinando, por exemplo, algumas pessoas que não sabiam tocar um instrumento, ensinar. Aí você fala, mas e Marcos, isso não é ativismo? No começo foi, mas hoje eu entendi que Deus colocou no meu coração uma forma de eu servir e de abençoar pessoas, que não precisa ser de forma ativista, fazer tudo. Eu já tive uma conversa com o pastor uma vez. Pastor, me deixa com os adolescentes, que lá eu vou tentar fazer o meu melhor. Se eu for fazer tudo aqui na igreja, eu vou fazer tudo picado e ruim. Deixa que eu faça o melhor lá. Vou dar o meu melhor, vou entregar minha vida para isso, porque Deus tocou no meu coração. Aí a pergunta que eu faço para você: o que Deus tocou no seu coração para fazer? Pega aquilo e faça o melhor. Você é uma mulher, um homem de intercessão, que gosta de vir na igreja, nos cultos que a gente dedica para a oração, nas vigílias, venha. Você gosta de orar pelos irmãos? Pega o WhatsApp de todo mundo e fala, irmãos, eu quero orar por você. Você gosta de tocar? Poxa, ensina mais um. Você gosta de ensinar a criança? Está precisando de gente lá no departamento infantil? Quer ajudar com o adolescente? Está precisando também. Mas não transforma isso num ativismo para você se sentir bem. Faça isso de coração. Faça isso pensando na santidade que Cristo estava pedindo para aquela igreja. Venha como você está, sabe? E aí eu entendi na minha vida que a melhor coisa, a melhor opção que eu escolhi foi sempre olhar para a cruz e ficar mais longe do pecado. Isto é santidade. Você precisa olhar para o pecado e falar, não, deixa eu correr para a cruz, cada vez mais próximo da cruz e longe do pecado.
Baixe sua cabeça um minutinho. Vou fazer uma pergunta para você muito sincera. Eu tinha uma vida doida, maluca. Só por Deus que eu estou aqui. Mas quando eu entendi verdadeiramente o que Jesus queria para minha vida, foi como essa igreja de Tiatira. Marcos, você está trabalhando, você só está fazendo serviço. Eu quero o teu coração, eu não quero o teu serviço em si. Eu quero o teu coração. Eu quero você fazendo isso com o coração ardendo. Com certeza que eu estou te abençoando. Então, se você é uma pessoa que já fez de tudo na vida, está até cansado, às vezes, de trabalhar na obra do Senhor, é porque foi talvez um pouco de ativismo. Então está na hora de você trabalhar de coração naquilo que Deus te mandar fazer. Então a minha pergunta para você, se você está cansado, se você gostaria que eu orasse por você nessa noite, pedindo para que Deus renove as suas forças, seu coração, para que você viva em santidade, mais perto de Jesus e longe do pecado, levante uma das suas mãos. Eu gostaria de orar por você. Alguém gostaria? Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. 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 E eu quero fazer uma pergunta agora para você. Não sei se você está na igreja há 30 anos, 20 anos, 10 anos, mas nunca teve um encontro real com Cristo. Ou você que nunca ouviu falar dele, assim, verdadeiramente, o Cristo que salva. E gostaria e queria, arde no seu coração, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador nessa noite, para que Ele te abençoe, te liberte da chama do inferno. Levante uma das suas mãos. Alguém gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém nesta noite nessa condição? Amém. Todos aqui estão entregues ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos. Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor se fez presente aqui nessa noite, assim como se fez presente na igreja de Tiatira. E em teu santo nome, Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada jovem dessa igreja, cada irmão que trabalha nessa igreja, cada pessoa que está com dificuldade no seu trabalho, dificuldade de estressante, de conseguir fazer as coisas, ou dificuldade de conciliar a vida financeira, a vida relacional, a vida com a igreja. Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe todas essas pessoas, Pai. Assim como o Senhor abençoa essa igreja de Tiatira, dando exortação, mas dando a tua palavra, se colocando como: se arrependa que eu te abençoo. Que essas pessoas arrependidas nessa noite, Pai, possam em teu santo nome caminhar contigo cada dia mais perto de ti e longe do pecado, que é o que o Senhor ensinou para aquela igreja a ter santidade. São essas bênçãos que eu peço e agradeço em teu santo nome, Jesus. Amém. Que bom que você chegou até aqui na nossa programação da Igreja Batista Betel. Você pode observar que ao fundo nós temos uma grande cidade com muitas pessoas. E pode ser que você esteja em um desses apartamentos, em uma dessas ruas, andando, perambulando e até mesmo sem saber que direção tomar. Nós da Igreja Batista Betel estamos aqui com uma missão: ser o farol da esperança de Jesus para a tua vida. E a sua decisão, ela é uma decisão importante para onde você deseja prosseguir a partir de agora. Não tem como participarmos de um encontro com Deus e sairmos na mesma condição que nós entramos na presença de Deus. Se você deseja mudar de vida, nós da Igreja Batista Betel estamos aqui, preparados para te ajudar. Talvez algumas decisões precisam ser estabelecidas agora no seu coração. A primeira decisão é a decisão de entregar o seu coração a Jesus. Se você não fez isso ainda, hoje é o dia para você tomar a decisão, não é amanhã. A segunda decisão é se você está afastado. Olha só, quantos prédios, quantas pessoas, quanto barulho. E isso te afastou dos caminhos do Pai. E a sua decisão hoje é a decisão de voltar para os caminhos do Pai. E nós da Betel estamos aqui para te receber. E a terceira decisão é a decisão de avançar. Porque não basta apenas você entregar o seu coração a Jesus. O seu testemunho precisa mudar. E o principal meio de nós mostrarmos que somos uma nova vida é sermos batizados. Se você ainda não foi batizado, batizada nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
nós preparamos esse momento para a tua vida e queremos andar com você. Decisões mudam a nossa vida, selam destinos, e você não pode continuar querendo obter resultados diferentes sem se posicionar. Posicione-se com Deus e nós estamos aqui para te ajudar nessa nova fase da sua vida. O número que está na tela é o número do WhatsApp da nossa igreja, que está esperando agora o seu contato para essa nova fase da sua vida. Juntos vamos vencer, juntos vamos dar as nossas mãos e sim, olhando para todo esse horizonte, trazer ao nosso coração que no meio de tantas pessoas, Deus enxerga apenas você. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz em nome de Jesus. Amém e amém.